Oi pessoal, vamos falar mais sobre Homero, usando o livro da Jacqueline de Romilly. Ela vai falar que a poesia épica é uma linguagem particular que não era falada pelos gregos, não correspondia a nenhum dialeto, era uma composição que tinha influências de vários dialetos. Tinha palavras da Jônia, palavras da Eólia e também uma composição com palavras da época do Homero, que é o século VIII, com palavras dos séculos anteriores ao Homero. Homero se refere ao século XII a.C. Então, a linguagem do Homero, a linguagem da poesia épica, é uma linguagem particular que não se aprende quando se resolve estudar o grego. Quando você quer estudar o grego, você pode ler o Homero no grego, mas vai ter coisas diferentes, porque ele é uma composição própria. Assim como também, o interesse dele é fazer com que sair do cotidiano, não só pela forma como a linguagem se apresenta, que não correspondia das pessoas, mas também pelo embelezamento, pelos ambientes belos, pelas construções belas, pelos objetos maravilhosos, pelos homens superiores aos homens da época do Homero, os homens que eram mais belos, mais valorosos, mais valentes, eles lutavam melhor, usavam armas melhores. O Homero, quando falava das suas histórias, ele fazia com que a plateia sonhasse com uma realidade distante, passada e melhor do que a atual. As coisas eram mais bonitas, eram melhores. E os homens que escutavam isso se inspiravam, óbvio, né? Se inspiravam na virtude, na busca por ter virtude, né? Não se encontra em achados arqueológicos exatamente o que o Homero descreveu. Encontra-se algumas coisas, alguns objetos, como um capacete que Ulisses usava com dentes de javali, uma pele de boi, dentes de javali. Isso foi encontrado. Também foram encontradas máscaras de ouro e micenas, a taça de Nestor, mas são objetos que estão nos poemas, mas e também se encontrou uma correspondência geográfica dos lugares por onde Ulisses passou na Odisseia. Se fez essa procura dos lugares, os lugares de Ulisses pelos quais ele passou correspondem àqueles lugares atuais, né? Encontram-se correspondências melhores ou piores, mas o Homero não permite que você tenha que você faça de forma acurada a história do século XII, nem a geografia grega do século XII. Porque ele parte da realidade e imagina. O Homero do século VIII, ele imagina um passado, da mesma forma como ele imagina um passado mais belo, ele também cria uma geografia imaginária, baseado no que ele conhecia,
Também tinha muito do que ali, coisas que ele não conhecia, que ele imaginava, coisas que ele criava, para fazer os seus poemas serem o mais atraentes possíveis para o seu público, né? O interesse dele era com a história dos heróis, a história de Aquiles, a história de Odisseu, que são heróis que se sobressaem individualmente, são notados pelos seus feitos individuais, mas que na época do Homero, no século VIII, já representavam um modo de lutar estranho, porque a época do Homero é a época dos hoplitas, que se formavam em falanges, aquelas fileiras anônimas, que fazia com que os gregos fossem muito bem sucedidos nas batalhas pelo Mediterrâneo, né? Isso, e as falanges tem um trecho em Homero que tem uma descrição das falanges coexistindo com um dos feitos dos heróis individuais. Então você tem uma aproximação de tempos no Homero, não só pelas palavras, mas também nas práticas de lutas, nas práticas cotidianas, né? O Homero tem uma geografia e uma história própria, compósitas de espaços diferentes que ele aproxima, épocas diferentes que ele aproxima. Uma coisa que o Homero faz, que o período ao qual ele se refere é a Idade do Bronze, né? Os homens usavam bronze na arquitetura, nas armas, nas armaduras. Eles conheciam o ferro, né? Mas o ferro era mais usado para o trabalho agrícola. O Homero fala, portanto, do bronze das armas de Aquiles, o bronze reluzente. Mas o Homero também fala do ferro, quando ele fala o coração de Aquiles é férreo, ou o olho de Polifemo, ao ser perfurado por Odisseu, ele trincou como ferro ao ser trabalhado no fogo. Então o ferro está presente, o ferro da época do Homero está presente nas expressões, no modo de dizer, enquanto o bronze está presente no Homero, nas armas dos heróis, nos detalhes belos da arquitetura. E isso tudo é para mostrar que a poesia épica ela é um mundo que não existiu, é um mundo à parte, pela criação própria, criação de uma língua própria, criação de práticas próprias, com influências de épocas diferentes, lugares diferentes. A literatura é isso, é a ficção para nossa fruição e é um modo de falar coisas, falar verdades, né? São mentiras semelhantes a fatos, né? Tem uma... Deixa eu ver aqui. Tem uma passagem aqui
que fala que, que faz com que a gente possa comparar esse trabalho do Homero, essa artesânia do Homero, no seu texto, com a arte do Hefesto, ao fazer o escudo de Aquiles, né? Como está no canto 13, não, canto 18 da Ilíada. Olha só. O escudo representa o mundo inteiro. O céu e o mar, o sol, a lua, as estrelas, uma cidade em paz, com um casamento, dançarinos, um processo a ser julgado e também uma cidade em guerra, sitiada por 2 exércitos, com mulheres e crianças na muralha, os homens marchando para o combate e os deuses com eles, e depois o combate. Também lhe colocam o campo com homens a lavrar, uma propriedade onde se ceifa, uma vinha, rebanhos, um local de dança com dançarinos. Em resumo, põe nele toda uma representação da vida humana na sua variedade. Toda a variedade da vida humana está presente, foi posta por Hefesto no escudo de Aquiles. Foi inscrita ali, naquele escudo de ouro. Isso é como o poema do Homero. Você tem cenas da natureza, você tem cenas familiares, o trabalho com a terra, você tem a navegação, você tem os acordos entre os homens, você tem as disputas entre os homens, você tem o amor, você tem a ira, você tem jogos esportivos, você tem cremação e orações aos deuses. Este feito impossível, o do Hefesto, situa-se na linha das mais elevadas técnicas humanas. Feito impossível do Homero também, né? O poeta máximo, como o Hefesto, o artesão máximo, mas para além dele, no irreal. É irreal o trabalho de Hefesto e o trabalho de Homero. Nenhuma escavação nos dará alguma vez aquele escudo. Ainda melhor, antes de começar a sua obra, por isso também, assim como nenhuma escavação vai nos dar o escudo de Hefesto, não se esgota a produção, a interpretação do Homero, de onde ele partiu, né, o que o inspirou, e quais os desdobramentos, o que se pode criar a partir do Homero, isso não se esgota. Antes de começar a sua obra, Homero mostra-nos Hefesto a acabar 20 tripés com rodas de ouro, para que por si mesmas possam entrar na Assembleia dos Deuses e depois regressar a casa. Uma maravilha de se ver. Hefesto fez tripés para servir aos deuses automaticamente, como robôs. Isso é um sonho que nós temos hoje e pelo visto sempre houve. O homem sempre teve sonhos de construir autômatos e coisas que maravilham a imaginação do homem, esses autômatos que fazem o trabalho por ele, né? E a gente continua sonhando com isso, né? Quem sabe um dia se realize. Então o Homero nos faz pensar nos nossos sonhos, né? Naquilo que a gente quer. O grego diz que esses tripés são autômatos. Do mesmo modo, para andar, Hefesto apoia-se em 2 serviçais. São de ouro, semelhantes a jovens vivas. No seu coração há uma razão e também voz e força.
devido aos deuses imortais, também sabem trabalhar. O autômato dotado de razão não é ainda hoje o nosso sonho. O Hefesto é ajudado para andar por duas serviçais que são de ouro, mas são semelhantes a jovens vivas. Assim como os robôs que nós queremos fazer hoje, que são semelhantes a homens vivos, os deuses dotaram essas serviçais do Hefesto de voz e razão. Assim como nós tentamos fazer com os nossos robôs, né? Nós queremos construir o homem, ou algo semelhante ao... Não exatamente o homem, né? Mas algo semelhante ao homem. E é um Deus que é um Deus que faz isso, né? Construir um homem semelhante a ele. E é um homem muito bem dotado que é capaz de fazer isso, né? Muito bem dotado como um Deus. Essa técnica que produz coisas maravilhosas está em Hefesto, está em Homero, está nos nossos melhores poetas e artistas. São os homens que nos fazem ver o mundo que nós conhecemos, mas também nos fazem ver o mundo de um passado longínquo, perdido, muitas vezes ignorado. Nos faz imaginar como ele podia ser maravilhoso e também nos faz pensar num futuro que pode ser maravilhoso, pode ser de menos trabalho, pode ser de menos sofrimento, pode ser de mais... e que o homem possa sentir mais prazer e viver mais em justiça, né? Eu falei em justiça, né? Porque a gente não consegue criar um mundo melhor pra gente. Pensa, nos inspirando nos nossos melhores artistas. Já que o passado podia ser maravilhoso, mesmo que nós tenhamos inventado isso, porque nosso futuro não pode ser maravilhoso, né? Porque não podemos inventá-lo assim. Isso é o trabalho de poeta, porque o poeta significa fazer. É aquele que faz, e é o feito, e é o ato de fazer. O poeta, ele não se limita, ele não deixa que as coisas o restringam, ele parte das coisas para fazer algo novo. Então é isso. Até o próximo vídeo.